Boa noite, Brasil. Mais uma quarta-feira de Liderança News, 19 de janeiro, e janeiro já está acabando. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa quarta-feira. Aqui ao meu lado, diretamente de Ribeirão Preto, com chuva, granizo e tudo que tem direito, Roberta Assis. Boa noite, Roberta. Tudo bem por aí? Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Realmente, aqui em Ribeirão Preto, a chuva forte, granizo, né? Até avisando a todos aqui que a internet está dando algumas osciladas, né? Eu, inclusive, hoje estou aqui pelo telefone, no 4G, por isso que eu estou na posição diferente, né? Que todo mundo me assiste. Mas estamos aqui com todos vocês, inclusive para um programa muito especial, né, Wagner? Nós temos um convidado especial hoje, que vai passar tanto conhecimento, muita informação, e aí, claro que mesmo com chuva, com granizo, nós tínhamos que estar aqui hoje para apresentá-los, né, Wagner? Chova, granizo ou canivete, nós estamos daqui, né, Roberta? Toda quarta-feira, aqui em Rio Claro, tá o céu, estou olhando aqui pela minha janela aqui, o céu tá todo brilhante, né? Daqui a pouquinho chega aqui essa chuva de Ribeirão Preto, chega aqui também. Roberta Assis, Verdade. hoje o primeiro a chegar no nosso chat foi o Michel Soares. Muito boa noite, Michel. Valeu por ser o primeiro do nosso chat hoje. Também o Marcos Oliveira, mountain bike filmador, está aqui em QAP. Ele escreveu aqui no nosso chat. A Selma Pereira também está aqui toda quarta-feira conosco. O Marcos está lá em Salvador, Bahia. O Marcelo Castro está sempre aqui, né, conosco, lá de Gravataí. Inclusive é o mais novo instrutor credenciado na Polícia Federal. Parabéns, meu querido Marcelo, pela nova etapa aí na jornada. Deixa eu ver quem mais. O Mitsu está lá em Suzano, São Paulo. Boa noite, Mitsu. Obrigado por estar sempre aí. O Douglas Carreteiro, lá em Campinas, vai assistir offline, que ele está em treinamento hoje. A Adriana Liberato, boa noite, está lá em São Paulo, nossa amiga também. Quem mais? A Lu chegou. A Lu lá do blog da limpeza. Boa noite, meu povo lindo. Ela está escrevendo daqui para nós. E é uma noite muito legal, né, Roberto? Um tema bastante desafiador, provocativo, né? Sim. Porque faz parte aí da nossa realidade, todo mundo que fala que faz isso, né? De alguma maneira. E hoje a gente vai saber, com o nosso convidado, se é isso mesmo, né? E o que a gente pode eventualmente identificar, melhorar, trabalhar, deixar de fazer, começar a fazer, enfim. E, Roberto, eu sei que você está com o currículo do nosso professor, que é um currículo, né? Um currículo de peso, e olha que ele mandou só um Muito. mini currículo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do currículo do nosso convidado especial dessa noite. Com todo prazer, Wagner. Ah, pessoal, não esqueça, né, de curtir o canal para que vocês recebam, né, toda semana o convite para o próximo programa, né? Então, a semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, um programa novo. Então, cliquem aí, curtam o nosso canal, né, para que tenham aí sempre as novidades, né, que nós vamos estar apresentando para vocês. Hoje, então, nós temos aqui um convidado especial, né, com uma informação aqui importantíssima, um currículo de peso, né, eu tenho até que ler, né, porque são muitas informações, né, do nosso convidado especial, que é João Santos. O João Santos, ele é especialista em segurança, pós-graduado em gestão de segurança pública e privada, bacharel em administração de empresas, instrutor credenciado pela Polícia Federal para ministrar aulas em academias de formação de vigilantes, professor universitário, palestrante, olha só que currículo, hein? Consultor de segurança, membro fundador do Núcleo de Vizinhança Solidária Alphaville Campinas, escritor dos livros. Olha lá, pessoal, anota os livros aqui do João Santos. Caminhos das Pedras, Gestão de Segurança Empresarial, e o livro Como Atingir a Excelência na Segurança de Condomínios Residenciais. Ele já atua na área de segurança há mais de 30 anos, com passagens por 4 multinacionais.
Foi gestor corporativo em rede de varejo no ramo automotivo em vários estados do Brasil. Atualmente é gestor de segurança no maior loteamento fechado do interior de São Paulo, onde ele implementou diversos projetos de segurança voltados para a área condominial. Tanto que nós vamos falar sobre isso, né? Ele tem uma história muito interessante para contar para a gente. E sempre que tem oportunidade, ele também faz aí alguns trabalhos voluntários na parte de análise de riscos e segurança. Com esse currículo muito especial, convido aqui a falar um oi para a gente, a entrar no nosso programa agora, João Santos, nosso convidado especial de hoje, e vai ter muita coisa. Boa noite, João Santos. Boa noite, Roberta. Boa noite, Wagner. Boa noite todo mundo que está nos assistindo. E vamos lá, né, Roberta? Vamos falar um pouco sobre o tema, que é um tema instigante, que me dá vontade de ficar aqui falando horas, hein? Tem muita coisa para a gente falar. Com certeza, professor João. Já está combinado com a chefia, com a nossa diretoria, que hoje vai até meia-noite, horário estendido, porque realmente tem bastante assunto para a gente conversar hoje, né? Eu tenho certeza que a galera do chat aqui já vai também validar a nossa ideia, vai estar todo mundo, eu garanto que essa turma aqui não vai embora, hein? Eles não vão embora, eles não abandonam a gente. A gente vai falar até cair o link, viu, Wagner? Isso aí. E hoje não está difícil com essa chuvarada toda por aí. Não, é verdade. Professor João Santos, muito obrigado, viu, pelo tempo do senhor de nos atender, né, de participar aqui conosco do Liderança News. Com certeza será uma noite especial, de muito aprendizado, e é um tema que acho que particularmente, né, eu, Roberta e o senhor também, né, a gente navega por esse tema, por esse conteúdo, né, por natureza, né, das nossas ocupações, e é um tema muito relevante para o nosso segmento. Então, eu queria começar fazendo a primeira pergunta, né, como é o tema da nossa live de hoje, né, empresa formadora. Eu já queria começar complicando um pouquinho a vida do senhor, hein, mas vamos lá, né, Roberto? Vamos lá. Quem está formando os nossos profissionais no segmento de segurança privada e de facilities? Wagner, Roberta, galera que está nos vendo, é uma boa pergunta. E esta formação, Wagner, ela tem que ser continuada, todos nós já sabemos disso, né? E o que é muito raro hoje em dia é você encontrar, principalmente no segmento que eu atuo, segmento de segurança condominial, é muito raro você ver alguém trabalhando no sistema que a gente vai falar aqui hoje, essa noite, uma metodologia que eu acredito ser fundamental, que é trabalhar a base, a formação dos profissionais, não acreditar que o cara vem pronto do mercado, né? Você vai lá, seleciona o vigilante, e aí bota no posto, e vai dar tudo certo, e ele vai ser perfeito, ou então você fala que não funciona e troca. E isto não é o ideal. Hoje eu quero conversar bastante com a Roberta aí, que é específica de RH, né, Roberta? Porque Sim. é uma utopia quando você imagina que o profissional vem pronto para o mercado. Então, o que eu trabalho, eu costumo trabalhar lá na captação do profissional. Já trabalhar em parceria com o RH, porque cada projeto, cada condomínio ou empresa, seja qual cliente for, vai ter um plano específico para trabalhar em cada posto. Não é tudo igual. Igual muita gente fala, vigilante é tudo igual. Não é tudo igual, né? Você precisa de identificar o perfil que vai ser adequado para você levar para o seu time. E olha que eu estou falando na condição de gerente orgânico. Mas eu quebrei alguns paradigmas de achar que o orgânico é só para auditar, é só para cobrar. Não, a gente tem que ser parceiro. Então eu vou lá no RH junto, buscar o melhor perfil dentro daquela análise que a gente faz, de visual, pelo bate-papo, você vai entender, olha, a empresa de segurança já selecionou, o cara está habilitado, não tem nenhuma pendência, ele é um vigilante, tudo bem. Mas qual é a responsabilidade do gestor do contrato ou o contratante de
trazer a pessoa com o melhor perfil para aquela operação, até por uma questão de respeito, né? Não basta você ir lá e falar, gostei. Gostou baseado em quê? Você aprofundou, viu que essa pessoa tem condições, tem potencial para você trazê-lo para o teu time? Eu acho que tudo começa aí. Lá na captação da pessoa. Ter todo o respeito do mundo, entender as características de cada profissional, isso seja ou um auxiliar de limpeza, ou um porteiro, ou um vigilante, por quê? Cada um vai mostrar ali naquele momento uma tendência a ter uma habilidade um pouco mais desenvolvida, sentir se ele tem vontade de se desenvolver ou não, enfim. Para mim, começa ali. É um trabalho enorme. A captação é o ponto crucial, né? Prezando muito pelo respeito e trazer a pessoa que vai encaixar. Eu faço muito, Wagner, Roberta, uma analogia com o futebol, né? É um time que a gente tem que montar. Então, você tem que trazer a pessoa que vai adequar naquele ponto que você precisa. E aí, sim, você vai começar um trabalho, que a gente vai falar muito sobre isso, de como estimular essa pessoa para se desenvolver. Desenvolver não quer dizer que nós vamos falar, olha, todo mundo vai virar coordenador, todo mundo vai virar gerente. Não. Eu quero ter o melhor vigilante no posto de visitantes, eu quero ter o meu melhor vigilante no posto de portaria de serviços, eu quero ter o meu melhor vigilante no processo de rondas. Então, eu tenho que identificar esses potenciais talentos, trazer para dentro de casa e, em parceria com a empresa, numa gestão compartilhada que a gente fala, gerar os planos de trabalho. É por Ótimo. aí. E você, professor, você falou algo aqui importante, né? Muito importante na minha área, né, de recursos humanos, que é a parte de seleção, né? E eu vejo que, com certeza, o senhor deve passar por isso aí com toda a sua experiência, é que muitas vezes, com certeza, você não teve o tempo adequado para selecionar, no qual precisamos para selecionar com qualidade, né? Eu vejo que muitas diretorias, atualmente, eu preciso de um vigilante. Para quando? Para amanhã, né? Como se é o que você falou, né? Como que você seleciona um vigilante no qual a gente quer selecionar de maneira adequada, com as características tanto técnicas e as comportamentais, que são ainda mais importantes, de um dia para o outro. Então, você, com certeza, aí já passou por isso, né? Ou passa por essa dificuldade, né? De ter que selecionar muito rápido e sem a qualidade necessária. Eu vejo que os RHs, hoje em dia, passam por isso direto, né? E aí depois tem a reclamação, nossa, mas ele não tem tudo o que eu preciso. Mas você precisou selecionar de um dia para o outro, você não teve tempo para conseguir as qualidades aí, as exigências, né, que o seu cliente precisa. Você já passou por isso também? Sim, Roberta, eu acho que tudo tem que ter planejamento, né? Eu acredito muito em planejamento e processo. Quando a gente trocou a empresa há 5 anos, e eu participei de umas 200 entrevistas. Esse momento é mais difícil, porque tinha um número grande para você Sim. implantar o posto. Agora, o que eu costumo fazer? Nós trabalhamos, desenvolvemos o perfil que a gente precisa, manda para a empresa, e o que eu gosto de pedir? Sempre que troca alguém lá do RH, eu peço para trazer essa pessoa para fazer uma vivência no cliente. Porque ela vai sentir, ela vai ter que ir num posto e no outro, aí ela vai entender qual que é o DNA para aquele cliente. Porque cada cliente é um cliente, né? Não existe aquela verdade absoluta. Às vezes, um profissional que não está indo muito bem no seu posto é o perfil para um outro posto. De repente, eu preciso de um cara mais simpático e vem um cara muito fechado e não serve, mas é ideal para um outro posto. Então, primeiro, fazer uma vivência. Segundo, nós fazemos trocas planejadas, Roberto e Wagner. Eu cobro isso muito do meu corpo de supervisores olha, a pessoa não está indo muito bem, já teve todas as chances, já trocou de posto aqui, trocou ali. O que a gente faz? Olha, estipula aí quanto tempo o RH precisa com a vaga aberta para trazer alguém para essa vaga, sem correria. Por quê? Eu preciso de uma boa amostragem de candidatos
para poder tirar aquele que eu entendo que vai ganhar a posição ali, vai crescer ali dentro e vai detonar. Por quê? Contratar no sufoco é complicado. Eu tive uma experiência, eu prestei assessoria para uma empresa do ramo eletrônico e tinha muito turnover. E aí eu fui lá na raiz do problema. Eles abriam um plano de expansão de loja, começava uma loja nova, aí lembrava que precisava de alguém para trabalhar na última semana. Aí a pessoa ia mal treinada, mal capacitada, ficava trocando, tendo perdas constantes de vendas e tudo, por quê? O RH não tinha culpa, ele não participava do processo desde lá de trás. De repente, ele poderia ter lá 40 dias para desenvolver a pessoa ideal para aquele posto, né? Então, tem que ser compartilhado. Eu tenho esse perfil de trabalhar muito próximo dos meus prestadores de serviços, e a gente não tem esse negócio de falar, isso é a responsabilidade tua, é problema teu. Não, é nosso. A gente tem que trabalhar junto. E tem que ter também um feeling. Quando a gente vai contratar alguém, lá a gente faz assim. Às vezes o cara ele está recém-formado. Ele chega lá, o primeiro emprego dele como vigilante, mas aí você tem que ter um olho clínico de enxergar nesse cidadão a vontade de crescer, a vontade de entregar o melhor e potencial, né? Aí você vai fazendo aquelas perguntas, tal, você vai ver potencial. Eu tenho um case aí recente de um candidato a vigilante que chegou e ele acho que foi feliz naquele dia porque o meu supervisor tinha saído mais cedo, porque o pai estava com problema, não me lembro o quê, e eu fui fazer entrevista, porque atualmente a minha equipe de supervisores já estão capacitadas para fazer essa atividade. Eu já estou tranquilo com relação a isso. Eu já passei esse bastão, né? E na entrevista com um cara, o cara tinha um porte legal, uma conversa boa, desenvoltura. Ele tinha... Eu olhei e falei, esse cara não é para ser só vigilante, ele vai muito além. E aí eu fechei lá um acordo com ele. Ele tinha uma idade já quase 50 anos, mas com muita garra, muita vontade. E a gente percebia que ele estava procurando um emprego há um bom tempo, não tinha tido oportunidades, e fez o curso de vigilante, que era o caminho. Eu vou fazer o curso de vigilante. Só me resta isso. Eu peguei e fechei um acordo ali moral com ele, falando, olha, não é exatamente o perfil que a gente está buscando por causa disso e isso, mas gostei de você, vou te dar uma oportunidade e eu espero que você tenha sucesso aqui, que você não me decepcione. Moral da história, esse cara grudou com unhas e dentes, começou a trabalhar, desenvolveu bem demais. Passou um tempo eu olhando ele ali, falei, dá uma oportunidade para esse cara como um líder de equipe. Ele foi e tal, e agarrando tal. Passou um ano, eu sugeri para a empresa prestadora de serviços dar uma oportunidade para esse cara de inspetor de segurança. Conclusão, em um ano, a gente capacitou ele para ser um vigilante, porque ele tinha uma formação de vigilante, mas ele não estava capacitado para trabalhar nos nossos postos, porque ele nem sabia o que era controle de acesso, o que é cancela, ele não sabia nada disso, né? Mas ele tinha um curso de vigilante. Ele tinha uma noção geral do que ele tinha que fazer. Ficar em pé lá, se fosse no banco, tudo bem e tal, né? No mesmo, ficar em pé, tá bom. O que a gente fez? A gente acolheu esse potencial, foi colocando ele nos postos, movimentando ele, capacitando ele em cada posto, e foi uma surpresa excelente. Para 2021, foi a revelação, né? Agora, dia 1º de fevereiro, ele já assume como inspetor de segurança. O cara está vibrando. Isso, assim, você tem que ter esse olho de ir lá e dar oportunidade para quem tem potencial. Não pode descartar assim num joguinho simples. Já tem 50 anos, 49, 50 anos, não dá, nunca trabalhou em segurança, não vou arriscar. Não é assim. Então, formar demanda visão, investir naquele cara, acreditar, e na contrapartida a gente precisa de ter o feeling se o cara quer realmente, né, desenvolver. Claro. Ou se ele só quer apenas ir lá e ganhar o dia dele e ir embora para casa, né? Então é nessa linha, a gente tem que estar de olho o tempo inteiro. É joia rara quando você vê pessoas especiais precisando de oportunidade e muitas vezes passa batido no olho do recrutador, do cliente, e fica perdido no espaço, né? Eu procuro dar as oportunidades que surgem.
Pessoal, eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas eu sugiro que façam. Olha aqui, ó, eu já estou anotando enquanto o professor João Santos vai falando, eu já estou fazendo minha colinha para estudar, porque é um tema que merece anotações, a gente precisa anotar, precisa refletir sobre esses pontos que o professor João Santos está trazendo, né? Principalmente vocês que estão em busca de posições de liderança, estão desenvolvendo a carreira de vocês. Isso aqui vale mais do que um MBA em faculdade, né? Então, a gente tem essa oportunidade aqui gratuitamente, né, sendo distribuída a todos vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando, como eu também estou aqui com a minha colinha. E já tem gente aqui, professor João, lá de Manaus, que é o nosso querido Edmur, chegou lá do Amazonas, na verdade, lá, né, do Amazonas, está aqui conosco. Pessoal lá do Rio de Janeiro, do GSI, Gestão de Segurança Inteligente, está aqui. Obrigado, viu, pessoal? O GR acabou de entrar na nossa transmissão. Um abraço, GR, obrigado. O Eduardo Jacome também está aqui. O Marcelo Pires já chegou, está aqui conosco. A Cleidinha, lá de Piracicaba, também já está aqui conosco. E o Robson também já chegou. O William, lá de Santa Rita do Passa Quatro. Qualquer hora eu vou te visitar, viu, William? Eu gosto muito dessa cidade, né? Qualquer hora eu passo por aí. E muita gente boa está aqui conosco, viu, professor? Legal. Aproveitando, eu fiz algumas anotações do que o senhor falou, né? O senhor falou de gestão compartilhada, de planejamento e processo, de trocas planejadas, desenvolver as pessoas. Eu sou fã de carteirinha dessa metodologia, né? E aí vocês notam, pessoal, a diferença de você lidar com um gestor de segurança profissional. A visão é diferente, as tratativas são diferentes, né? Já tem uma visão de parceria, que o Marcelo Pires comentou aqui no chat, que é fundamental entre o tomador de serviço e a empresa que está disponibilizando, né, os trabalhos. Então, assim, faz toda a diferença. Mas, professor, não é a realidade da maioria dos empreendimentos, né, dos contratos de terceirização de segurança. E aí, imagino eu, queria ouvi-lo, né? O que o senhor pensa a respeito? As empresas de prestação de serviço precisam ter também esse senso que a gente não pode deixar só na academia de formação de vigilantes, a formação do vigilante, porque é uma boa formação, digamos, uma formação razoável para um início de trabalho, mas que precisa ter muitas outras etapas. E aí, se nós, enquanto empresa prestadora de serviço, ou, no caso do senhor, que é um gestor profissional, não fizer, quem vai fazer? Além dos outros colegas que não passam pela academia, que é o porteiro, o recepcionista, o auxiliar de monitoramento, por exemplo, a nossa copeira, a nossa auxiliar de serviços gerais, por exemplo, não passam por uma academia de formação. Como o senhor enxerga isso? Wagner, é lamentável que a gente tenha esse cenário ainda no Brasil, né? Depois que surgiram os cursos de gestão de segurança, melhorou muito. Eu, por exemplo, vou chegar lá onde você fez a pergunta, mas eu determinei alguns critérios para os meus supervisores e para inspetores. Eu tenho supervisor orgânico e inspetores terceirizados. Eu entrei lá no condomínio em 2014 e eu expliquei que para ter cargo de liderança, precisava de ter curso superior na área, para poder entender um pouco dessa dinâmica de RH, de planilha, enfim. E aí, o que acontece? Até hoje, eu tenho amigos ainda que são gestores de condomínios, e quando eu levo a sugestão para eles, olha, participa do processo de seleção, que isso dá um retorno muito grande, porque você divide responsabilidade, uma vez que você vai lá, você escolheu o cara, você não pode tirar ele na próxima semana, você que sabe o que você precisa. Não tem empresa de segurança no planeta que vai te trazer o cara certo se você não participar desse processo. Não existe isso, é utopia. Mas ainda existe esse paradigma muito forte de achar que o cara é o bambambam, eu sou o cliente, entendeu? Me desculpa, eu estou com um pouquinho de tosse, mas... Então, Wagner, o mercado ainda não é assim. Algumas empresas de segurança que têm um pouco de visão maior, não vou citar nome aqui para não estar fazendo merchan, mas já entenderam que precisa aproximar do cliente, precisa levar o pessoal de RH, de treinamento, e falar assim,
Vamos desenhar o que você precisa. Vamos desenhar. E aí vamos fazer uma agenda, e aí entra num ponto que existe uma confusão muito grande no mercado, quando fala-se em treinamento. Eu falo em capacitação e depois que vem o treinamento. Você tem que fazer treinamentos específicos e treinamento coletivo, né? Não adianta nada eu pegar 20 vigilantes para fazer um treinamento de Honda. Pô, eu preciso pegar quem é Honda e ter um backup ou outro e fazer um treinamento específico para aquele cara. Qual que é o foco? Porque não adianta você fazer um treinamento com 400 slides e achar que o cara entendeu. Ele não vai entender. Você tem que fazer personalizado. Para cada cliente é um tipo de treinamento. Para cada posto é um tipo de treinamento. E o Brasil ainda está bem longe desse ideal. A gente não encontra muito isso. Eu trabalho dessa forma, Wagner, desde 1990. Eu já trabalhava desse jeito com a primeira empresa que eu trabalhei, que era a Graber, que era uma potência. Mas eu chamava os caras lá e falava, olha, vamos desenvolver o treinamento dessa forma. Porque às vezes o cara vai lá e faz um treinamento de tonfa. Eu falo, meu Deus, perdemos 4 horas aqui e não tem foco. Precisa de estar focado e precisa desenhar junto, tem que ser compartilhado. Agora, os prestadores de serviço sofrem muito com os clientes, porque é raro encontrar cliente que fala assim, eu quero ser teu parceiro. Não, ele pensa assim, eu estou terceirizando para não ter problema. Se ele pensar desse jeito, ele já começou com problema. Não tem como. Ele tem que estar junto. O objetivo tem que ser, eu desenvolvo pessoas para suprir minha necessidade, desenvolvo pessoas para o mercado, eu fico muito feliz, né? Tem uma surpresa aí do José Sebastião, que logo ele vai sair das minhas garras lá, ele vai sair do contrato, e eu estou falando assim, olha, vai ser uma situação triste, porque eu estou triste em perdê-lo, mas eu estou feliz que ele vai crescer, ele vai voar. Agora, quem é que faz isso, Wagner? O mercado não quer saber, encontrei um cara bom, deixa ele lá, eu quero que ele mofa lá. E não pode ser assim. A fila tem que andar, você tem que dar oportunidade para as pessoas, mas você tem que trabalhar isso lá na base, tem que estimular o cara a se desenvolver. É nessa pegada. Exatamente. É isso, né, Roberta? Sim, sim. E tocando em outro ponto, né, importante também, não só empresas de segurança, né, Wagner, professor João, em todas as empresas em geral, eu como RH, o que eu vejo? Que eles querem um profissional pronto, né, que os RHs também contratem ali um profissional, coloque ele esteja pronto. Ah, não, ele apresentou o primeiro problema. O que a maioria das empresas faz? Ah, não, troca, manda embora. Só que o que acontece? Se você ficar trocando esse profissional, né, primeiro, você não forma uma equipe, né, ali para crescer junto. Segundo, você trocar o profissional não vai acabar com o problema, porque é o que o professor João falou, não existe perfeição, não tem como contratar alguém pronto para tudo, né? Então, se qualquer coisa, qualquer dificuldade, as empresas mandam embora, elas vão continuar contratando, mandando embora, o gasto vai ser muito maior, né? O professor João pode nos confirmar isso aqui, e não vai desenvolver, né? Lembrando que se você contrata alguém que ele precisa, sim, claro, como todos precisam ser desenvolvidos, mas se a empresa tem essa disponibilidade, né, e essa visão que poucos têm, como o professor João falou, né, realmente, professor, poucos têm essa visão, eles não estão enxergando, professor João, o prejuízo que estão tendo em demitir aquele profissional, contratar outro, achar que acabou o problema. Enquanto isso, ele deveria o quê? O que o senhor mesmo está falando, e eu quero que o senhor ainda fale ainda mais da sua experiência aí, de desenvolver. Desenvolver fica mais barato para a empresa do que esse turnover, né? E que custa muito, fica mais barato, e aquele profissional, ele vai reconhecer isso, né, professor? Ele vai ter essa visão, né? Exatamente, Roberta. Por quê? Quando a gente trabalha com indicadores de performance, igual a gente trabalha lá, nós conseguimos identificar quais os postos que têm mais reclamação. Por exemplo,
você troca um funcionário, você traz um funcionário até ele ficar capacitado e com agilidade para desenvolver as atividades, tem uma linha aí de tempo, no mínimo 1 ano. Então, você não pode trocar simplesmente porque o cara, de repente, a pessoa tem dificuldade de entrar no primeiro turno. Eu já tive esse problema. Fui lá, conversei com a menina, por que ela chegava atrasada 10 minutos? A menina fazia faculdade, chegava muito tarde em casa, morava num bairro distante, então era comum que ela fizesse isso. Eu peguei e troquei de horário, deu uma sobrevida naquela menina lá, ela ficou mais um tempo com a gente. Então o problema, muitas vezes, não é o colaborador lá na ponta. Ele é muito prejudicado, via de regra, porque falta muito humanismo. Não existe seres humanos que estão lá olhando e cuidando daquele bem. A menina jovem, ela dorme o sono pesado, acorda, o que você faz? Vai lá, movimenta, chama atenção, fala, vou te dar mais uma oportunidade, agora acabou, tal, mas você procura a solução antes de demitir. Ou ficar dando advertência. De repente, você dá advertência para uma pessoa, é um tiro no pé. Como que a pessoa vai estar feliz no outro dia porque ela levou uma advertência? Não tem como, isso não motiva ninguém. Agora, em alguns pontos, precisa punir, mas precisa ter gestores profissionais. Aí, os clientes, o que pega muito é cliente que não tem interesse em participar desse processo, né? De repente, ele não tem tempo, ele é um gestor que não tem tempo, o negócio dele é outra coisa lá, mas delega para uma menina ajudar, desenvolve alguém para poder dar chance para o candidato, de repente está num posto, eu tenho vários postos, de repente a pessoa não se adapta com visitantes, aí você coloca na portaria de moradores, ela vai embora, voa naquele lugar, né? É muito comum isso. Então você tem que identificar a posição. Eu falo muito com os meus líderes, falo, olha, por que você mexeu com aquele funcionário lá? Ele estava, é porque ele faltou, então eu coloquei ele num posto ruim. Para com isso, não existe isso comigo. Eu não deixo isso acontecer. Por quê? Ele é bom em determinado posto. Você troca para prejudicá-lo, você está prejudicando o sistema. Aí vem reclamação, vem furo, aí você, para dar uma de eu que mando, vai lá e manda embora. Aí traz outro, crude tudo. Até esse cara atingir aquele nível, vai mais um tempo. Aí tropeça de novo. Então, como que você mantém as pessoas felizes no ambiente de trabalho? Que a gente sabe que é difícil, é uma função de risco, levanta de madrugada muitas vezes, puxa 12 horas, não tem, às vezes, uma estrutura social adequada, tem dificuldades, e aí vai para o serviço, você que tem condições de ajudar essa pessoa a ser o melhor naquele posto, para virar vitrine, para poder subir para um outro posto, você não está contribuindo com nada. Você está só detonando o cara cada vez mais. Então, precisa de ter essa visão. Eu trabalho com o meu grupo nessa linha. Gente, será que vai mandar embora mesmo? Tenta em outro lugar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se for o caso, chama aqui, deixa eu conversar. Vai encontrando a posição da pessoa, né? E ajudando. Descobrir quem é essa pessoa, por que a pessoa está triste, o que está acontecendo com ela. E aí vai. Pegar o ponto que ela tem mais facilidade para desenvolver. Tem pessoas que não têm habilidade, por exemplo, para fazer um cadastro rápido, mas você coloca em outro posto, ela tem uma presença física ali sensacional. Então, o gestor tem que ter essa manha, né? E aí eu vou falar um pouco na sequência sobre um programa que eu criei lá em 2014, chamado PAR, que é postura, atitude e responsabilidade. Eu acho que esses 3 pilares é o que a gente tem que trabalhar em cima disso e desenvolver as pessoas. O Wagner está querendo me perguntar. Sim, professor, até para. Acho que vai coincidir de ser um momento talvez ideal para o professor falar sobre o PAR. Uhum. Eu queria que o senhor já comentou um pouquinho antes sobre treinamento, né, que o pessoal confunde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Aliás, professor, tem um monte de comentário aqui parabenizando o conteúdo, viu? Tem gente da sua equipe aqui, acho que é o Natan, está aqui, grande profissional João Santos, tem orgulho em fazer parte. O professor Eduardo Ramos também está parabenizando, falou que já participou de um processo com o senhor. Tem muitos comentários aqui falando do trabalho do senhor e agradecendo o conteúdo, viu? Muito obrigado. E eu queria aproveitar esse momento e perguntar o seguinte, né?
treinamento e educação corporativa. Né? As empresas, claro, fazem treinamento, divulgam, isso é um item que ajuda você a mostrar o trabalho, mas, de fato, há uma diferença, né, entre o treinamento e uma educação corporativa, que segue, por exemplo, um planejamento estratégico para desenvolver atividades e pessoas, ou desenvolver os processos. Por exemplo, o Liderança News tem muita gente que está aqui desde o primeiro programa e não falta um. E a gente planejou o conteúdo, né, do Liderança News para um período X em que um conteúdo estivesse conectado ao outro e que as pessoas, ao final de um período, saíssem daqui totalmente modificadas do ponto de vista do comportamento ou da atitude profissional. Faz sentido? É isso que o senhor percebe? E é nesse sentido que o PAR, que o senhor desenvolveu essa metodologia PAR? Sim, exatamente. Eu entendi em um determinado momento, até além do PAR, o que gerou o meu desejo de publicação de livros foi exatamente pela carência desta informação no mercado, no meu ponto de vista, modesto aqui. Eu vejo que tem muitas empresas que gastam com treinamentos, tipo assim, a gente precisa fazer treinamento, vai lá, contrata uma empresa, faz treinamento. Não é por aí. Você precisa, primeiro, mapear a tua necessidade, né? A necessidade coletiva, a necessidade individual. É melhor você ficar 2 anos planejando o que você tem que fazer do que sair fazendo treinamento. É muito comum treinamento de CIPA, prevenção, combate a incêndio. Você chega lá e fala assim, tem um garoto lá que ele está lá meio, não tem muita atividade naquele dia, manda ele lá para o treinamento. Tipo, é só para cumprir tabela. Não funciona. O que você precisa fazer? Vai fazer um treinamento de prevenção e combate a incêndio. Primeiro você tem que saber quem tem interesse de participar, porque é fundamental que tenha interesse, porque se não tiver interesse não vai ter aderência nenhuma. Qual é o padrão da pessoa que precisa estar lá? Não adianta você colocar uma pessoa que não tem um perfil, um estereótipo, né, assim, adequado para aquela função ali. O cara é todo delicadinho, ele não vai pegar a mangueira e combater incêndio, não vai funcionar. Então, gasta-se muito dinheiro precipitadamente. Tipo, quando alguém fala para mim, João, eu queria que você fosse lá dar um treinamento, eu pego e explico o passo a passo. Falo, olha, um treinamento, você vai jogar dinheiro fora. Não funciona com um treinamento. Você tem que ter uma agenda continuada eu chamo de capacitação, que a pessoa tem que estar apta a fazer aquela atividade, e depois o treinamento é para a pessoa ficar cada vez mais prático, cada vez mais habilidoso naquilo, né? Exemplo, se fosse falar no futebol, você não adianta ficar treinando um cara que não sabe bater o escanteio, que ele não tem habilidade para aquilo, você pode treinar o tempo inteiro, não vai evoluir. Tem que identificar a necessidade do posto, da organização, e fazer treinamentos continuados e pequenos, para poder ter aderência. Hoje, no PAR, quando eu desenvolvi esse treinamento, eu comecei a falar de postura. Né? A gente ouvia falar só em postura física, tem que ficar lá, cabelinho bem feito e tal. Eu divido em 2 módulos, postura física e comportamental. A gente trata desde a hora que o cara chega de moto, estaciona, trabalha 12 horas certinho, quando ele sai cantando o pneu de moto, e aí já queimou o filme. Por quê? Esse cara conhece o que é a postura comportamental de um homem de segurança, que ele tem que estar bonitinho ali, fazendo toda a regra que tem que ser feita para todo mundo. Não é porque acabou o horário dele que ele já está liberado, ele é 24 horas, e aí vai. Então você tem que mapear as necessidades. Quando você fala de PAR, nós estamos falando de postura física. Para cada posto demanda um tipo de postura física. Para cada posto demanda um tipo de atitude, que nós vamos lá para atitude. Não adianta você chegar e falar assim, fazer um treinamento com 50 pessoas e falar, vocês precisam ser proativos. Fica no ar esse proativo. De repente você tem que estar lá no posto, passou um cara, não conseguiu abrir a cancela, aí você fala, ó, você tem que ser proativo, vá até lá o cara, identifica, aí ele entende o que é proatividade, né? Então tem que ter, não basta só teoria, tem que ter vivência. E aí os supervisores, ele tem que estar ligado nisso. Eu, volta e meia, eu chamo um supervisor, falo assim, vamos fazer uma ronda, entro dentro do carro e começo a ver o que está errado. E falo, olha, aquela postura ali, aquilo ali vai dar um desdobramento. Então a ronda tem que ser feita assim. Isso é continuado.
Aí fala, ó, bota lá no par lá. Domingo é um dia que está tranquilo, você vai dar a sua aulinha lá, então você fala sobre isso. Olha, se observar uma caçamba fora do lugar, tira foto, mostra. Assim você capacita o cara, né? Eu me lembro que uma vez eu fui trabalhar na Parmalat. Primeira reunião minha, eu falei que gostava muito do respeito à hierarquia. Aí eu perguntei para a menina lá, você sabe o que é hierarquia? Ela falou um negócio que não tinha nada a ver. Então, assim, não adianta você falar palavras bonitas, você tem que entender o teu público, a origem dele, o que ele entende pelo que você está falando. Não adianta você falar, nós temos que bater a meta. Olha, turnover. Isso é o que a gente tinha falado outro dia, Wagner. Quando a gente fala em curso de liderança, a gente fala muito de nível gerencial para cima, né? E não tem que começar na base. O cara que está lá na ponta, ele tem que entender o que é isso. Se ele não entender, desanda tudo. Não adianta você ter um gerente top lá se o time não funciona. Hoje, eu tirei uns dias de férias, fico muito tranquilo. Eu sei que está rodando tudo perfeitamente, mas demorou tempo para isso. Demanda tempo. Exatamente. A gente falou no WhatsApp esses dias, né, professor? Estava trocando umas ideias, umas experiências, que às vezes o gestor ele é top. O cara sabe muito, o cara tem domínio, o cara é certificado, diplomado, mas muitas vezes o processo ao qual ele está inserido, ou ele imagina estar desenvolvendo, não está sendo eficiente. Eu já falei bastante desse assunto com a Roberta também, de fazer com que toda essa experiência, né, chegue lá na ponta da linha, que é onde o cara vai executar, onde o profissional vai precisar executar todo aquele conhecimento também que está sendo aportado pelo gestor nas operações, e às vezes não chega, né, Roberta? A gente já falou muito sobre isso também, né? Falamos bastante sobre isso, que esquece que o líder, ele não funciona sem a equipe, e a equipe não funciona sem o líder, né? Então, todos, né, é uma união. E eu falo também que o quanto é importante nessas empresas, né, Wagner, o professor João, é a união também dos departamentos da empresa, né? Quando o professor fala o RH, então, assim, o quanto é importante o RH e a área operacional, as diretorias, eu acho que, assim, a área operacional, comercial, que vai lá, fecha o contrato, e o RH tem que ter uma união entre esses departamentos, né? Um não funciona sem o outro, eles têm que estar alinhados, né, para que tudo ocorra bem. Até porque essa parte comportamental, muitas vezes, alguns funcionários, eles vão se reportar, às vezes, para o RH. E se o RH também segurar essa informação, né, em vez de passar para as lideranças ali operacionais e vice-versa, o problema vai continuar ali, não vai ser resolvido, né? E eu tenho visto muito, professor João, em várias empresas, que às vezes o RH e a área operacional parecem que trabalham em empresas diferentes, parece que são inimigos, né? Uma área não fala com a outra, uma área só briga com a outra, isso daí acontece demais, né? Ou às vezes a própria área comercial que vai lá, fecha o contrato, olha, eu tenho que fechamos um contrato novo, chega no RH e fala, RH, precisamos de 200 vigilantes. E o RH pergunta, né, para quando? E muitas vezes o RH ouve o quê? É urgente. E aí a área comercial também não pensou no tempo que o RH precisa para fazer esse trabalho. É como se ele falasse assim, ó, eu fechei o contrato, eu fiz a minha parte, agora você, RH, se vira com a sua. A gente precisa colocar no posto novo 200 vigilantes para a semana que vem. Né? E aí começam os atritos internos, antes ainda de entrar as novas equipes para serem desenvolvidas, né? Roberta, isso aí tem um nome, né? É ego muito inflado. Isso. A palavra-chave, eu trabalho com... A minha metodologia é formar time, grandes times. E aí vem todo mundo na estrutura, né? Por exemplo, eu tenho uma relação muito boa e sempre com engenharia, com área de TI, com área de compras,
Por quê? Em algum momento eu vou precisar deles. E aí não adianta eu chegar lá na hora e falar, olha, eu estou precisando disso para amanhã. O cara fala, ah, é? Você nem me cumprimenta? Entra na fila, não é? Então, É bem isso aí mesmo. eu vou fazer meus reportes de manhã para a minha gerência geral, eu levo o supervisor que está comigo, que eu estou preparando ele para me cobrir férias e tudo mais. Então ele chega no escritório, todo mundo já conhece, já sabe o nome, eu já estou capacitando para ele assumir a minha função. Porque já pensou, se você não faz isso, aí chega no dia lá, olha, eu estou saindo de férias amanhã, quem vai cobrir aí é fulano. Ah, quem? Ah, acho que eu conheço, eu não sei quem. Não dá jogo. Então, tem que estar pensando na jogada seguinte. Eu falo que o que eu aprendi muito com análise de riscos é prospectar os cenários futuros, né? Quando eu estou entrevistando uma pessoa, eu vejo potencial nele e já me imagino, olha, vai ser um grande líder. Eu já estou enxergando ali antes. E aí começa um trabalho que vai embora. E, às vezes, outro dia, eu conversando com uma menina, que foi até minha aluna num curso de pós-graduação, surgiu uma vaga, eu trouxe ela para uma vaga simples. Aí eu falei para ela, olha, você começa aqui, eu estou te observando, e quando for surgindo oportunidades, você vai e tal. É uma metodologia minha. Outros poderiam falar assim, eu quero observar para ver se vai dar certo primeiro. Sabe, esse negócio de eu sou bom, mas ninguém é. Não dá. Sim. Você tem que ter humildade em primeiro lugar, entender que o jogo é coletivo. O cliente precisa do tomador de serviço, o tomador de serviço... Aliás, o prestador de serviço precisa do cliente, o cliente precisa do prestador, o vigilante precisa do gerente, que precisa do vigilante. É um jogo onde você precisa ter os melhores para você ter a possibilidade de ter sucesso. Ainda não é garantido, né? E como que você vai ter os melhores lá na ponta? Você precisa tratá-lo como ser humano, precisa respeitá-lo, precisa estimular esse cara a se desenvolver. Ah, eu não quero crescer. Tá bom, mas você vai ser o melhor vigilante de portaria de visitantes que já teve no planeta. Eu vou te deixar o melhor aqui. Então é isso. Ele não quer ser líder, ele quer ser vigilante, mas ele vai ser o melhor. Então, isso a gente precisa de fazer. E isso é um tripé, né? Você tem que ter um cara com vontade de absorver, de seguir o líder, né? Você tem que ter um ambiente adequado para isso, precisa ter espaço. Certa vez eu estava fazendo uma pesquisa de empresas no mercado e a empresa me disse, quando eu disse que eu trabalhava em parceria com o RH, eles falaram, não, a gente não tem esse padrão, a gente que seleciona, a gente coloca aqui. Eu pensei, muito obrigado, está fora. Pode ser o melhor preço do mundo, mas não vai dar sinergia aqui. Eu não trabalho assim. E, graças a Deus, o sucesso dos meus projetos sempre foi nessa linha. Muitas vezes entrei em empresas, os caras, olha, precisa de pegar pesado, precisa de arrebentar os caras. Deixa comigo. Vamos montar o time, vamos trazer o cara que tem vontade de trabalhar aqui. Final do ano, Roberta, Wagner, eu tive colaborador que virou na área de liderança, que ficou trabalhando 15, 16 horas, feliz, sem ganhar hora extra. Depois eu dou um domingo. Ah, não pode fazer isso? Pode sim, de vez em quando pode. Não é padrão. Não é para você explorar ninguém. Mas é uma troca. O dia que esse cara falar assim, eu preciso de ir num batizado lá, você tem crédito comigo. Está liberado. É um sábado, eu me viro. Então precisa de ter esse entendimento, esse ganha-ganha, né? Com limites. É empatia, né? Empatia. Não é fácil o cara ficar 12 horas trabalhando em pé no sol, aguentando todos os clientes internos ali dando porrada. Então tem hora que ele precisa de carinho, né? Às vezes você chega num posto, eu tenho muito isso. O horário de pico foi até meio-dia. Quando é 1h da tarde, você chega lá, tem duas meninas conversando, eu entro na conversa e brinco. Eu não tenho que falar, mas você está conversando no horário de trabalho? Essa menina já se matou de trabalhar até aquele horário. Ela já atendeu a demanda com sobra. Então tem que ter essa pegada. Eu acredito nisso. Acho que os grandes líderes têm que ter essa visão. Se for aquele cara que só quer bater, ele não vai ter time nunca. Por quê? É ser humano, igual a gente. Todo mundo é humano. Então, eu vou muito nessa pegada, sabe? Quando eu falo lá do par, Wagner, trabalhar isso. O que é atitude? Que atitude você precisa ter em cada posto? Muitas vezes a atitude que você tem que tomar é só ouvir, não é falar nada. Aí a responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade aqui nesse posto? Você tem consciência da tua responsabilidade?
Aí, Wagner, nessa linha. Eu gosto muito quando o senhor trata esse tema, porque, puxa vida, os supervisores que estão aqui, coordenadores, digamos assim, os inspetores, né? Coloca aqui no chat para a gente saber, né, quantas vezes que a gente não recebe uma ordem desse tipo, vai lá e quebra o pau, né? Quebra o pessoal. E aí a gente tem que ter toda uma inteligência, né, profissional de compreender qual é a mensagem que está sendo solicitada e transformar isso de uma forma positiva para você poder tratar esses temas, né, ou essa solicitação, né, lá na base. Porque não dá para ouvir o que a gente escuta em reunião, muitas vezes, e chegar lá e tratar o assunto da mesma maneira. Então, eu gosto muito quando o senhor trata dessa forma, porque mostra o nível de profissionalização, de especialização, mostra a sensibilidade, né, de como colocar isso em prática de uma maneira que as pessoas compreendam o que está sendo pedido e façam, como o senhor falou de 16 horas, de 14 horas, que pode acontecer eventualmente numa escala, numa certa demanda, fazem com prazer. Aliás, não precisa pedir. O cara se propõe a fazer, não é, professor? Exatamente, é isso aí. Mas o que acontece? Primeiro, você tem que aproximar dessas pessoas. É igual a solução de conflito, né? Ela tem que sentir confiança que você é o líder dela, ela vai te seguir. Se você falar, vem por aqui que é o caminho, ela vai ter que ter essa confiança que você é, de fato, um líder. Se precisar ser duro, você vai ser duro, mas na maioria do tempo, você está ali para ajudá-lo. Porque o resultado vem para a gente. Não existe gerente bom com equipe ruim, né? E aí, quando você chega, precisa acabar com aquele conceito antigo de falar, o homem chegou. Olha o homem chegou, toma cuidado, vamos ficar todo mundo em posição de sentido porque o homem chegou. Não existe isso. Isso não pode acontecer mais. Quem está nessa metodologia arcaica nunca vai ser lembrado como um grande líder. Por quê? Ele não forma time. O time tem que rodar com ele perto ou longe, até porque na segurança é 24 horas. Não existe. Se o cara que está lá agora, eu estou de férias, se ele não tiver fechado com o meu time de liderança, ele vai me arrebentar, eu vou perder o emprego. Agora, é a visão que tem que ter. Não adianta ter a visão só de bater e falar, eu sou top, quando eu chego todo mundo treme. Não existe isso. Tem que ter esse bom senso, capacitar as pessoas cada vez mais para não ficar nervosa, porque de repente você chega no posto, o cara fica nervoso e erra. Não pode, né? Tem que fazer parte do time. E tem que saber que todo mundo faz parte de um grande time. Só vence no coletivo, principalmente na área de facilities, na área de segurança. Se não for nessa linha, não tem sucesso, né? E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo pessoas que trabalham comigo já saíram de repente e foi até desligado, mas o cara entende todo o processo e encontra comigo numa boa, posta as coisas no meu Instagram. Isso é muito legal, porque a gente está fazendo um trabalho ali que está tendo resultado, e se alguém questionar, o João é bonzinho, fala, olha o resultado, vê lá como está o resultado meu, vê a linha de turnover, né? Fechei o ano com 0,3% de turnover. Em média no mercado é 2%, 3%. Eu fechei com 0,3%. Mas você acha que foi do dia para a noite? É igual o Muricy Ramalho fala, né? O treinador lá era treinador de futebol. É trabalho, meu filho. É monitorando o tempo inteiro cada atitude, cada ação, para no final do ano você receber ok, tá legal. Não tem solução de prateleira, sabe, Wagner? Não adianta ir buscar a solução na prateleira. E aí, o grande paradigma a ser quebrado, no meu entendimento, é esse elo entre a prestadora de serviço e o chamado cliente, né? Enquanto ele se posicionar só como cliente, ele vai ter turnover a vida toda. E aí, o que é muito comum? Ele agrada o vigilante, primeiro furo, ele liga para o plantão lá, recolhe que o cara é ruim, né? Porque aí o vigilante imagina que o cliente é o todo poderoso e vai protegê-lo, começa a fazer as coisas erradas, a primeira pisada de bola, o próprio cliente fala, recolhe que não dá mais. Então não dá, tem que ser compartilhado esse trabalho, né? Eu faço, todos os planejamentos que eu faço é em parceria com a gestão da prestadora de serviço, no caso de terceirizado. No meu time orgânico,
eu decido em colegiado, a gente vai recolher não sei quem, consulta fulano, consulta ciclano, de repente muda ele de escala, nada de decisão abrupta e para falar eu que mando aqui e pronto, né? Então, eu acredito muito nesse modelo. E é por aí que eu toco. Roberta. E a famosa gestão humanizada, né? Eu ia falar isso agora para você. Total gestão de pessoas, né? Total. Total gestão de pessoas, né? E quando a gente fala em gestão, né? Você vê que como nós estamos alinhados, né, Wagner? Quando a gente fala em gestão de pessoas, em gestão humanizada, tem muitos que, infelizmente, ainda falam assim: mas ser líder é ser bonzinho. Não é questão de ser bonzinho, é saber lidar com pessoas e saber que você está lidando com um ser humano, né? E o ser bom, né, é diferente de ser bobo, né, professor João? Né? Que eles falam: mas o professor João é bonzinho, não sei o quê. Não é questão disso, a questão é que você pensa no ser humano como uma pessoa com sentimentos, né, com dias fáceis, dias mais difíceis, né, e não é bobo de forma alguma, porque quando quer cobrar e precisa cobrar, você consegue, mas eles já recebem essa cobrança de uma maneira diferente, né, professor? Exatamente. Outra coisa, Roberta, no meu histórico lá, a gente pune quando precisa, troca quando precisa, né? A pessoa sabe a regra do jogo. Tem regra de ouro. Por exemplo, eu tenho regra de ouro lá, um cara casado. Se ele fizer gracinha com a menina, vai os dois embora. Ponto final. Mas eu dois solteiros? Legal, pode namorar, não tem problema. Não atrapalhando aqui. Então, eles têm a liberdade total de falar. E a gente tem as regrinhas de ouro nossa, né? Tipo, furou a hierarquia de forma maldosa. É regra de ouro. Quebrou, perdeu a confiança. Agora, não é por isso que nós não vamos brincar, nós vamos falar de futebol, nós vamos fazer todas as brincadeiras, mas as pessoas sabem, as regras estão pré-estabelecidas. Aqui a gente quer oferecer um ambiente legal para você trabalhar, né? Você, na contrapartida, você vai me oferecer o teu melhor e nós vamos seguir junto aqui por muito tempo. E se tiver oportunidade, você tiver vontade, eu vou ajudá-lo a desenvolver, né? É esta a jogada. Então, existe um compromisso muito bem amarrado, mas ninguém tem medo, não tem pânico. Chegou o chefe, não chegou. Se eu vou fazer uma visita à noite no condomínio, é normal, o pessoal sabe que é praxe eu ir. Não precisa ficar passando o rádio, cuidado, blá, blá, blá. Não existe isso. Né? E outra coisa que eu vejo também como líder, que alguns líderes costumam fazer e arrebenta com todo mundo, é a história dos relatórios. Você tem que capacitar o cara para escrever um relatório, para fazer um relatório. Quando ele manda o relatório para você, você precisa respeitar a estrutura do relatório dele. Você pode fazer as correções, deve fazer as correções, mas você tem que entender que aquele relatório não é um texto seu, é dele. E tem muito chefe que pega, recorta tudo, você manda o relatório, ele recebe, aí ele fala assim, ficou ótimo, obrigado. Aí quando ele dá uma devolutiva para você, não existe mais o teu texto. Ele botou o texto dele. Tem que entender que o texto nasceu daquele cidadão. Então você vai ensinando ele, muda uma frase aqui, outra ali, para ele não perder o estímulo de fazer de novo. Porque senão ele faz de qualquer jeito e fala assim, vai recorrigir tudo, vai retalhar tudo de qualquer jeito. Então eu trabalho muito isso com os meus supervisores, né? Eu corrijo dentro do que eu acredito ser o adequado, oriento, tal, mas assim, respeitar aquela estrutura do trabalho. É muito triste isso, eu vejo isso muito no mercado. O cara fica desmotivado. Ele não consegue, ele faz um relatório com todo o carinho do mundo, mas aí o cara que vai corrigir fala, não, tá tudo errado. Não é assim. Mas então, depois que está pronto, é muito fácil ele falar não é assim. De repente, ele nem tinha condição de fazer o que o cara fez. Mas ele arrebenta com o cara. E esse negócio não funciona. Você tem que respeitar, você tem que ir ensinando. Vai chegar uma hora, depois que você corrigir 10, você já viu que ele teve uma evolução, que ele já ficou mais ligado, que ele já se atentou mais às vírgulas, e assim vai. Então, sempre nessa visão de empatia, respeito, humildade, eu acho que é isso aí, trabalhar nessa base, e não deixar que o teu inspetor saia pé da vida com você e vai lá e arrebenta o vigilante. Não tem nada a ver uma coisa com outra, igual o Wagner falou. Tem que saber filtrar. Tem que filtrar. Com certeza.
ainda eu defendo uma tese que de vez em quando eu compartilho com os amigos, aí é uma tese para a gente discutir dentro das empresas de segurança, né, que nós estamos, antes de um negócio de segurança, nós estamos num negócio de pessoas. Né? Isso é uma tese para a gente discutir entre nós, né, dentro das organizações, que é justamente o trabalho que o senhor vem fazendo, pelo que o senhor está colocando aqui, né? Que, de certa forma, acho que todo fornecedor de serviço, prestador de serviço, queria ter um parceiro como o professor João Santos, né, como tomador, porque é uma parceria, é a parceria dos sonhos, de um especialista que também está lá na outra ponta da linha, que compreende. Eu me lembro que, quando eu fui coordenador de segurança de um shopping numa cidade vizinha aqui, o prestador de serviço, né, me procurou, então, senhor Wagner, veja bem, não sei o que. Eu falei, ó, calma, que o trabalho que você está fazendo, eu fazia até um mês atrás, eu conheço, eu sei o que você vai me falar, e não precisa. Vou te ajudar, eu estou aqui para te ajudar a trabalhar bem aqui dentro, porque se o seu trabalho vai bem, o meu, consequentemente, vai melhor ainda, né? Então, assim, cada um cumpre o seu papel dentro da jornada. Então, é o exemplo que o senhor está dando para todas essas lideranças já constituídas que estão aqui acompanhando, diretores, gerentes, coordenadores, e para aqueles mais novos também que estão formatando a sua carreira profissional no rumo da liderança, é um grande aprendizado de como é que toma o serviço, como é que disponibiliza o serviço, porque também é um belo exemplo para os gestores, né, de que estão aqui nas empresas prestadoras de serviço, de como disponibilizar esse trabalho de uma maneira positiva para o cliente que está comprando o serviço. É isso, né, professor? Exatamente. Porque é o seguinte, o grande diferencial, graças a Deus, é ser humano, né? Porque tecnologia todo mundo pode ter, vai lá, compra e põe. Agora, ter o melhor time de gente é muito difícil. Então, você tem que ter muito carinho com isso, tem que trabalhar esse quesito, gestão de pessoas, em primeiro lugar. Humildade, ajudar o próximo a se desenvolver, a trabalhar, entender que não vai ter o mundo perfeito nunca, vai acontecer falhas, você tem que corrigir, e não pode ser falha intencional. O cara falhou porque quer ser recolhido, né? Então, eu tenho liberdade lá. Quando a pessoa não está mais aguentando trabalhar lá, ele quer ir trabalhar num banco, por exemplo, ele chega no inspetor e fala, quando tiver uma oportunidade, você me manda para o banco. Eu falo, ok, vamos começar a trabalhar para trazer outra pessoa e liberar esse cara para ir para onde ele quer, com as portas abertas. Não é para fazer sacanagem para ir embora, mas por quê? Porque o ambiente favorece. Tem que gerar esse ambiente, né? E, às vezes, os gestores do outro lado, da prestadora de serviço, falam, nossa, João, mas mandei 3 pessoas aí e nenhuma serviu. Eu falei, então, não está dentro do nosso perfil, não vai vir. Manda mais 3, porque vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você. Então, assim, não adianta querer tapar o buraco ali, contratou, está tudo certinho. Não, tem que ter esta jogada, né? A gente sabe que para o lado da prestadora de serviço é muito complicado, porque as metas são apertadas, para o RH também tem metas para contratar, mas a gente tem que trabalhar em parceria, né? É esta a minha visão, e eu falo para os meninos que trabalham comigo assim, se vocês quiserem chegar até o nível que eu cheguei, essa metodologia minha funcionou. Para cima, para ser diretor, presidente de empresa, eu não posso ensinar ninguém. Cheguei lá. Mas se você for nesta pegada, no mínimo, um bom gerente de segurança você vai ser. Para alguns eu falo, olha, vocês têm tudo para ficar muito melhor que eu, porque eu não tive esse respaldo que vocês estão tendo. Então, eu jogo muito tranquilo. Eu não tenho medo de ninguém me substituir. Eu acho que a fila tem que andar, e você tem que ensinar para as pessoas o que você sabe, passar o legado. Não sei se eu já estou ficando velho, viu, Roberta e Wagner, mas eu já estou nessa, tipo, vamos deixar um legado bonito, vamos ajudar as pessoas a se formar. Porque quando você chega no mercado, você vê, toda hora estão te apresentando um gerente novo de segurança. Olha, o novo gerente, o novo coordenador. Por quê? Não formou ninguém na base. Busca no mercado, o cara no primeiro tropeção é mandado embora. Então, a base é a fonte mais rica que tem de potencial. Isso é sabedoria, professor. Sabedoria, muita sabedoria. Sabedoria, com certeza. Uma empresa que tem 4 mil funcionários, ela precisa de abrir vaga no mercado para buscar um inspetor de segurança? Não é possível, né? Será que não tem ninguém ali
louco para ir para frente, que já comeu o osso ali, já ralou ali 1 ano, 2, fez curso de segurança privada, fez curso de carro forte, e o cara está esperando a tal da oportunidade. E aí ninguém dá oportunidade. Vai buscar lá fora. Aí chega, te apresentar o novo gerente da área. Nossa, eu fico louco com isso. Porque ninguém sobrevive, não para. Porque o cara sai de uma empresa, vai para outra, é outro mundo. Né? É verdade. Então, até nível de coordenação, no meu entendimento, tem que nascer dentro da empresa. Você tem que buscar esses caras, tem que formar. Até porque, né, professor, desmotiva também, né? Se você não dá oportunidade para o profissional ali interno e traz de fora, aquele profissional que está ali, né, há anos, né, se preparando, estudando, se dedicando, ele vai olhar isso e vai falar, mas o que adianta eu ficar aqui estudando, me dedicando, se eu sei que eu não vou ter oportunidade? Então, vai desmotivar muita gente que poderia ali ser o novo coordenador, né? E que a empresa simplesmente não enxerga ou não quer enxergar para não dar oportunidade internamente, né? E até, Roberta, quando você tem uma pessoa que, às vezes, eu já tive esse caso, o cara estava pronto para entrar de supervisor, só que aconteceu um evento muito grande, de roubo e tal, e eu não podia lançar o moleque naquela hora que eu ia queimá-lo. Aí eu chamei e expliquei. Falei, olha, você ia entrar agora, mas é igual, eu não vou botar você para bater o pênalti na final. Eu não posso fazer isso com você. Eu tenho que te respeitar. Espera mais um pouco, aí depois eu te lanço. Então, tem que conversar muito, Roberta. Mas aí você pelo menos avisou, né? Você deu um feedback, não deixou esse profissional ali. Puxa vida, ninguém está enxergando aqui o que eu estou fazendo, né? Exatamente. Por quê? Se você não tiver esse approach ali, não chegar e não trocar essas figurinhas, o cara vai ficar sempre achando que é o patinho feio, ninguém me dá oportunidade, né? Sim. De repente, não é a hora ainda, tem que explicar. De repente, você tem lá 4 pessoas disputando uma vaga, aí você promove uns, outros tende a cair. Você tem que chegar em cada um e conversar. Falar, olha, o momento dele agora, ajuda, encosta, você tem que estar pronto, mas precisa mais um pouquinho, ele estava na prioridade, e não é prioridade por tempo de casa, não, é por desenvolvimento mesmo, por pegada. E eu estimulo muito as pessoas a lerem, né? Tem que ler grandes líderes, ler o que os líderes fazem, o que é liderança, mas ler de todo quanto é segmento, né? Para poder desenvolver essas habilidades. E é muito carente isso no nosso mundo, sabe? Eu fico bastante triste com isso, que eu gostaria que tivesse muito mais multiplicadores desse conceito, dessa metodologia. Professor? Sem dúvida, nós todos, né? Todo mundo, né? E por falar em livros, né, Wagner? Tem os livros do professor aqui, né? Para ele falar um pouquinho, né? É isso que eu ia falar, Roberta, mas antes do professor falar dos livros, pelas minhas contas aqui, olhando o chat, olhando aqui as pessoas que estão acompanhando, está faltando pelo menos uns 15 likes. Na verdade, merecia uns 50, né? Pelo conteúdo, né, de hoje, uns 50 likes, mas está faltando pelo menos uns 15. E eu queria convocar a rapaziada que está aqui conosco no chat, que são fiéis, né, ao Liderança News, são toda quarta-feira aqui conosco, né, compartilhando, recebendo informações, né? Então clica aí no botãozinho, que é a maneira do YouTube entender que o professor João Santos está fazendo um excelente trabalho e que isso precisa chegar para outras pessoas, né, professor? E aproveitando, o senhor também é escritor, o senhor fala um pouquinho dos livros que o senhor escreveu? Falo sim. O meu primeiro livro foi um desejo de entrar nesse mercado, né? É O Caminho das Pedras, Gestão de Segurança Empresarial, e eu dividi esse livro em 3 grandes capítulos: gestão operacional, gestão administrativa e gestão de inteligência. Que eu acho que esse tripé, o grande líder, ele tem que manjar um pouco de cada coisa dessa. Não adianta ele ser muito bom só na operação e não conhecer nada da administração, setor de inteligência, prospectar novas ferramentas, estatísticas. Isso ele tem que dar uma viajada nesses 3 módulos para ser considerado um cara competitivo no mercado. Por quê? O que derruba muito é o cara ser 80% operação. Aí quando você fala, você tem um documento aí, você tem um fluxograma, não sei das quantas, o cara não tem, né? Ou então ele é só do escritório.
Aí, quando ele vai para campo, já está detonado, está tudo errado. E o que ele faz de estudos de prospecção de novos cenários, as estatísticas dele, o que ele faz? Nada. Então, ali eu explico um pouco sobre isso. No meu segundo livro, que é Como Atingir a Excelência na Segurança de Condomínios Residenciais, eu falo desde o projeto de segurança, como idealizar um projeto de segurança, contratação de parceiros, implementação de projetos, falo um pouco sobre liderança, e no último capítulo, que é o capítulo 9, eu escrevo 21 cases de ocorrências, de sucesso e de fracasso, e oriento como que deve ser o atendimento de uma ocorrência em condomínios, né? Desde acidente de trânsito com vítima ou sem vítima, vazamento de gás no interior de uma casa, perturbação de sossego, cachorro solto. Então, eu conto 21 cases de como abordar. Até teve de tudo, né? Furto, assalto, teve suicídios dentro de casa, como que faz para tratar isso, óbito em piscina, como que a segurança chega, qual que é o papel dela, até onde ela vai, para onde que ela passa para as autoridades policiais, enfim, é uma bela de uma viagem, né? Os meninos que estão mais próximos falam que é um manual, né? Falam, qualquer coisa eu vou lá e dou uma olhada, né? E aí agora vem o terceiro livro, em parceria com a Sandra Fernandes, que escreveu o prefácio do meu segundo livro. E um belo dia a gente estava no supermercado, eu encontrei com ela, ela falou assim, vamos escrever um livro a 4 mãos? Eu falei, topei o desafio. Aí a gente começou, né? E estamos aí falando sobre conflito em condomínio, a origem dos conflitos, solução para conflitos, e aí vai desde capacitação e treinamento, comunicação assertiva, e falo sobre a origem dos conflitos, que o problema não é ter conflito, né? É o desdobramento do conflito, que conflito é até saudável, porque ninguém deve pensar exatamente igual, mas como você trata o conflito para não ter desdobramentos prejudiciais para o sistema, enfim, e por aí vai. Muito bom. Professor, e quem quiser localizar o senhor na rede social, ou quiser comprar o livro, quiser fazer o pedido do livro, como que ele localiza o senhor nas redes sociais e até continua o bate-papo aqui, né, que começou no Liderança News? Sim. Então, o caminho melhor é pelo meu Instagram, né? João Santos Palestrante, é o caminho melhor para divulgação. Porque o livro ele começa assim, o primeiro livro eu fiz uma edição limitada, depois esgotou e eu já estava fazendo o segundo, então não tenho ele físico mais, mas eu disponibilizo o e-book para quem quiser gratuitamente. Basta me mandar aí uma mensagem aí que eu já disponibilizo. O segundo livro, estou trabalhando ele ainda, né? E se comprar comigo é melhor, porque aí eu não tenho compromisso com livraria, nem com editora mais. Por quê? Como a gente produz em escala pequena, né? Não é um Mário Sérgio Cortella da vida, quando a gente faz uma venda direta, é melhor para todo mundo. E até porque é oportunidade para eu botar uma mensagem lá, autografar, e aí eu despacho pelo correio. É isso mesmo. E até o Emerson estava perguntando aqui no chat, né? Como que deveria fazer para ter acesso ao livro, então já está dado o recado, viu, Emerson? Roberta Assis. Oi. Como é que tá? Mais então, olha lá, o professor está mostrando o livro. Olha lá o livro. Capa do livro para vocês verem. Pessoal, não perca a oportunidade, hein? Não perca a oportunidade, porque conforme o professor João falou, tem aí vários cases, né? Um manual aí para quem está atuando, para quem quer chegar também à liderança. E, além disso, ter a oportunidade do primeiro livro, né? Entrar lá no Instagram do professor e conseguir gratuitamente. Olha que presentão, hein, Wagner? Isso aí, ótimo. O e-book, né? Vou mandar para vocês também, viu? É um prazer, professor, um grande prazer. Para o Wagner e para a Roberta, eu não vou mandar, porque o compromisso é vir me visitar para levar o livro. Ah, sim, com certeza. Uma boa alternativa para ter o livro é tomar um cafezinho especial com o professor João Santos. Isso aí, vamos lá, Wagner. O Wagner está pertinho. Agora, a Roberta, talvez ela dê até mais sorte, porque eu estou trabalhando uma ida a Ribeirão Preto
para fazer uma palestra. Se eu for, Olha, então, a Roberta é convidada VIP já, né, Roberta? opa, estarei lá, hein, professor? Estarei lá, com certeza. Vai Professor ser João um Santos, prazer enorme. Sim, muito obrigado pela sua participação no Liderança News. Com certeza foi extremamente importante e agregador, né, o conteúdo que o senhor trouxe. Vai servir de referência, está gravado no YouTube para daqui 100 anos o pessoal poder consultar como é que foi o Liderança News com o professor João Santos e tirar os aprendizados e com certeza vão perdurar muito tempo e principalmente praticá-los, né? Eu falo que saiu da live do Liderança News, do programa, dá para fazer hoje, dá para colocar em prática amanhã os conteúdos. Então, queria agradecer muito a presença e a participação do senhor por aqui, tá? muito obrigado, Wagner, Roberta, Teanes. Eu que agradeço o convite. É sempre uma boa oportunidade estar num programa tão bom igual esse de vocês. A gente está aqui trocando ideia, batendo papo de uma forma bem leve, bem tranquila. E eu acredito ter passado aí alguns conceitos que vai ajudar muita gente. E o que é importante, né? Você falou de voltar a revisitar a live, pinça um ponto, trabalha um ponto, depois pinça outro, trabalha outro, e assim vai se capacitando cada vez mais para desenvolver essa missão aí, que não é fácil trabalhar com grandes equipes ou pequenas que seja, mas sempre é um desafio. E sempre lembrando que o grande diferencial é pessoas. Não tem como você desprezar o indivíduo. Ele é fundamental sempre, né? E trabalhar com humildade, não prender conhecimento, procurar passar para frente tudo que você sabe, que é até uma forma de você reciclar o teu conhecimento, né? Quando você recebe um convite igual eu recebi, aí você vai lá e fala, nossa, eu nem lembrava mais que fazia isso, tal. E é por aí. Foi um prazer enorme e quando precisar, quando tiver algum outro tema aí, se quiser me convidar, estou à inteira disposição de vocês. Foi um prazer nosso, meu professor João. Eu, como gestora de recursos humanos, fico ainda mais orgulhosa e feliz com profissionais como o senhor no mercado, né? Que vontade eu tenho aí, que tenha vários professores João por aí, né? Para multiplicar todo esse desenvolvimento em gestão de pessoas. Então, mais uma vez, obrigada, né? Por ter aceito o nosso convite, pelo programa aqui maravilhoso que você proporcionou para a gente. Foi um enorme prazer de todos nós. E obrigada a todo mundo que está nos assistindo hoje aqui, mais uma noite no Liderança News. Obrigado. Legal. Pessoal, então, muito obrigado. Estamos finalizando. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve, dá tempo. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com a sua liderança, para ajudá-los também nessa construção. E dá o like, deixa o seu like para a sua curtida aqui no programa, porque ajuda, o YouTube vai entender, poxa, foi legal pra caramba, eu vou mostrar para mais gente. Quarta-feira tem Liderança News de novo. Amanhã, Legado da Segurança. Não perca a programação do canal do professor Teanes. Um abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau, pessoal. Valeu, até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.